Material fílmico é um material, não só de nitrato, mas qualquer filme, ele está sempre em mutação. E no caso do nitrato é perigoso, porque ele vai soltando gases e esses gases são autoinflamáveis. E ele mesmo, o material mesmo, entra em autocombustão. Então, você tem que ter não só condições ideais de temperatura, umidade, como você tem, além de tudo, de ter uma constante vigilância desse material e um constante controle. A gente volta a falar sobre o incêndio que atinge neste momento a Cinemateca Brasileira. É incerto o destino da Cinemateca Brasileira. E agora a nossa tentativa de entender por que é que aconteceu e o que é que se perdeu no incêndio na sede da Cinemateca. Um sensacional furo de reportagem da Continental de Itapecerica da Serra. A minha, a sua, a nossa emissora. Tudo está iluminado por uma terrível luz avermelhada. Tudo vai explodir! Quem tiver sapato não sobra! Quando a gente chegou não tinha mais fogo, pelo menos não tinha chamas altas, talvez tivesse foco lá dentro. E o incêndio não foi para a parte de fora, né? Então por fora a gente não via estrago, né? Tinha as paredes e tal, eu sei que de cima dava para ver, mas a gente no chão não via mais o trabalho dos bombeiros mesmo. A Cinemateca Brasileira, ela pertence à sociedade civil brasileira, ela pertence à sociedade brasileira. Você perder um acervo daquela importância é uma perda incomensurável, né? É uma coisa que não tem, é um patrimônio material e imaterial também. Tem um passo gigante a ser feito em relação à artes e cultura no Brasil e que reflete na questão da Cinemateca, que é fazer a sociedade civil, de uma forma mais ampla, se importar com situações como essa. Porque a verdade é que quando é noticiado um incêndio como esse na Cinemateca, existe um grupo, né, que se importa, mas esse grupo é muito pequeno dentro da sociedade. E quando não existe essa comoção real, eu sinto que é muito difícil, né, o poder público se movimentar em torno disso. Parte desse entendimento da sociedade se dá porque eu acho que as pessoas sequer sabem o que está dentro da Cinemateca. As pessoas não sabem o que da Cinemateca que pertence a elas também. Não sabem sequer o que está ali dentro significa para a nossa história, para a história de cada um, para a história de cada um de nós que estamos aqui, e não só pessoas envolvidas com arte e cultura, para cidadãos, assim, que é a memória, né, história, educação. Você tem filmes desde o começo do século passado, né? Você tem imagens brasileiras, a gestualidade do brasileiro, a maneira como ele se comunicava, a maneira como ele se comportava. Então você tem uma documentação não só de filmes, vamos dizer, filmes realizados pela comunidade cinematográfica, produtores, diretores e equipes. Você tem registros do Brasil os mais variados. Quando ocorre um acidente como esse, a gente está perdendo efetivamente materiais, a gente talvez está incapacitando pessoas no futuro de ter contato com vários períodos da nossa história, várias interpretações da nossa história. Isso é muito ruim, porque isso significa menos informação para a sociedade. Mas eu acho que o passo além que eu sinto é simplesmente integrar a sociedade dentro desse processo de construção de identidade, que é muito amplo, que passa por bibliotecas e passa por memória mesmo, né? Imagina você pegando um ônibus sendo sufocado dentro, espremido dentro do transporte coletivo. Cinemateca pegou. Pra que pôr dinheiro nisso? Se isso não foi pensado para você, se foi pensado, não foi difundido para que fosse. É uma elite branca, né, que fez para ela. Imagina que depois da última ditadura, o nosso cinema não enfrentou várias coisas. A questão de gênero, a questão racial. Porque esse povo de esquerda, classe média, média alta, branca, é um povo que também constrói um país só para eles. Eu acho que quando a gente fala de elite do atraso, ela não é só a direita, ela é elite.
Eu acho que a gente tem uma disputa simbólica a ser feita pela história e por botar os pontos certos na história, para educar a nossa população, né? Nossa população, estou falando de todo mundo, né? Não estou me distanciando. Então eu sinto que o reflexo de uma situação como essa é provocar um entendimento na sociedade mais amplo de como que a gente está integrando cultura e artes à sociedade como um geral. Acho que tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso. Obviamente a gente passou por 4 anos de desgoverno em que muito foi desconstruído, e esse incêndio é um resultado disso também, né? Do não se importar. Mas eu acho que eu vou além, assim, eu sinto que a gente tem que construir uma ponte com a sociedade como um todo para entender como a gente ocupar esses espaços culturais, como a gente se valer do que esses espaços oferecem, para que quando aconteça um incêndio desse seja um problema para todo mundo, seja evidentemente um problema, né? Mas nas paredes ninguém toca, certo? Eu quero que fique assim. Exatamente do jeito que está. A minha trajetória é uma trajetória de muita paixão pelo cinema brasileiro, de descobrir o cinema brasileiro, o cinema mundial, e de tentar sobreviver dele, que é uma coisa que eu ainda não faço. Quando você fala que o cinema é feito de um grupo de amigos, que amigos você está falando? De que pessoas você está falando que são amigas? As famílias tradicionais da cultura nacional, esse recorte do cinema brasileiro, né? Os sobrenomes se mantêm aí com os filhos, com os netos, e os amigos dos amigos, e isso é muito evidente na formação das produções, né? Na formação dos elencos do cinema brasileiro. Do que talvez nós somos intrusos dentro do cinema, historicamente. Certamente o meu corpo, a minha presença e da minha produtora, né, uma produtora criada na periferia por homens negros que, enfim, não necessariamente são herdeiros ou tinham um sobrenome muito conhecido, não é muito comum ter uma produtora bem sucedida, com 5 longas-metragens lançadas no cinema com essa configuração. Então somos intrusos, mas eu sinto que talvez essa nossa presença ainda não se refletiu em talvez a gente tenha uma conversa mais ampla com pessoas que vêm de onde a gente veio, né? Eu acho que isso é uma questão também, um ponto de interrogação que passa por várias questões, né? Distribuição, como que o cinema chega nas pessoas e, infelizmente, eu acho que a gente ainda não conseguiu, talvez o Marte 1 foi um grande passo nisso, mas a gente ainda não conseguiu conversar tanto com as pessoas que a gente ainda quer conversar com os nossos filmes. O que eu queria falar da bolha é assim, para chegar numa produção eu tive que virar o chato. Na época do e-mail, mandar 50 e-mails até o cara responder, literalmente. Eu consegui o contato do e-mail para furar a bolha, porque ninguém vai me dar atenção, como hoje ninguém responde e-mail se você não está no circo, se o seu agente não está naquele circo. Ninguém quer saber da sua transformação de nada. Ninguém vai te dar acesso a tentar chegar num teste para tentar trabalhar. É só isso. Te responder o e-mail e falar, não dá para você aqui. É a possibilidade do diálogo que também não existe. Então todas essas fronteiras que é do racismo estrutural, estruturante, nas suas várias facetas, a brasileira, esse crime perfeito, né? Como diz o famoso antropólogo, que precisa ruir no cinema brasileiro. Precisou do Bolsonaro para todo mundo posar com preto, uma mulher e um gay? Que horror tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Mas é isso, gente. Eu ficava pensando na pandemia. Agora todo mundo saca um preto daqui, um preto de lá, uma mulher daqui, um viado de lá, falar um português claro, né? Direto. Que horror, é horror. É só horror o país. Um convite para fazer Cinemateca. E esse horror reflete nessas cinematografias que nos matografavam até agora, ou ainda nos matografam, né? Precisa de desnosmatografar. Cara, daqui, sei lá, 50, 60 anos, eu provavelmente não vou estar mais aqui. Mas o meu trabalho vai. As minhas fotografias vão estar ainda. Tudo que a gente produz vai ser levado mais pra frente. Então, é registro histórico. Eu ando dizendo que viver é movimentar o vazio, né? E como ajustar as ignorâncias? Destrançar os fios inconstantes? Não deixar o coração secar?
fazendo que ele transpasse as vaidades. Nem diabo, nem Deus. Apenas eu e os meus vazios, querendo voar para longe do possível de mim. Tempo, abre as velas sobre o vento, deixa ir. Não espere encontrar um céu azul depois que a lua nova implodir. Só não procure desligar a luz acesa e qualquer esperança sobre a nossa mesa. Não espere pra deixar de novo o sol entrar aqui. Talvez uma estrela nova possa te guiar no breu, um farol. Quando eu vi você sorrir pra mim, eu juro que pensei, quem sabe a sorte hoje não é minha. Bom,